sejam bem-vindos ao EternaCast, o podcast da Eterna Capital. Hoje na 18º episódio, hein, Mar? Pois é. Estamos caminhando, hein? Estamos avançando. Legal. A gente traz um tema muito interessante. A gente vai falar sobre um planejamento financeiro e jurídico, né, para atletas profissionais do esporte. A gente trouxe aqui um grande amigo nosso, né, um grande parceiro nosso, e o Matheus vai ficar com a apresentação dele. Boa. Você, Mar. Estamos aqui novamente, pessoal. Prazer, né? Matheus Veronese, assessor private da Eterna, e hoje com um convidado super especial, Dr. Felipe Souza, ex-atleta, sócio da FSZ Advogados, mestre em Direito Desportivo e advogado de atletas. Doutor, prazer estar com você aqui nesse podcast. E queria já pedir para você se apresentar um pouquinho, contar sua trajetória como atleta, como acabou tornando ali advogado. Conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Legal. Vini, Matheus, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao Eterna Capital por proporcionar esse momento bastante especial e bastante importante que nós estamos tendo aqui. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite, uma honra imensa. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu brinco que eu acabo vivendo no dia a dia com atletas de altíssimo nível que disputam campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos. Então, eu nem conto sempre que eu fui atleta, né? Porque quem sou eu perto desses amigos, amigas e clientes que eu tenho hoje e que tem tanto destaque no esporte nacional e internacional. Mas, de fato, eu comecei a minha trajetória no esporte, praticando esporte, né? Aos 7 anos, eu comecei a jogar basquete. Joguei até os 22 anos, que foi o ano que eu me formei. 5º ano de faculdade, da faculdade de Direito, né? Eu fiz Direito, como vocês disseram, sou advogado. E nesse período, na verdade, foi um período fantástico da minha vida, espetacular. Fiz amizades que eu trago até hoje, né? Amizades fortíssimas. E eu não imaginava, quando eu jogava, quando eu, né, praticava o basquete, que um dia isso se tornaria a minha profissão, né? Eu me tornei um advogado com atuação na área do direito desportivo, trabalho com basquete, trabalho também com vôlei, futebol, futsal, outras modalidades. Mas, sem dúvida, a minha raiz, o meu início foi esse período de prática do basquete, que me ajudou, inclusive, nos estudos, né? A partir de um dado momento ali ainda mesmo você sendo um atleta de base, né? Você começa a ter uma bolsa de estudos, uma ajuda de custo. Então, isso também me ajudou a estudar, né, na graduação, desde de colégio, mas também na graduação. E há quase 20 anos, ou sempre digo, né, há quase 20 temporadas, atuo na advocacia esportiva, e especialmente nesse suporte jurídico para atletas, para técnicos, para agentes, né, agentes ou empresários. Então, investidores. Então, é por aí que a gente passa os nossos dias. Show de bola. Legal, bacana. Acho que é legal falar como que a gente se conheceu, né, Mar? Sim. O Dr. Felipe chegou aqui através de um cliente nosso, né? Que é um fruto de um bom trabalho que nós fizemos. Exatamente. Que comentou com o Dr. Felipe. E ele ligou pra gente, falou, quero saber o que vocês estão fazendo para os atletas, que né, o planejamento está sendo bem feito, estamos ouvindo falar bem de vocês, então, esse bate-papo aqui que está acontecendo, eu acho que é graças a um bom trabalho que a gente vem fazendo, né, com os atletas. Com certeza. Bom, doutor, vamos lá. Felipe ou doutor? Felipe, claro, Felipe. Qual que é a importância de um advogado especializado para atletas profissionais? A ideia é o seguinte, assim, qual que é o problema mais comum, né, que eles enfrentam, e se isso vem mais no início, mais no auge da carreira, se você puder explanar para a gente um pouquinho. Claro. Na verdade, existem problemas em todos os estágios da carreira, mas eu acho que a gente pode partir de uma premissa, né, ou de um fato que pode nortear essa análise dos problemas enfrentados pelos atletas. A carreira é muito curta. Não bastasse ser muito curta, não se sabe que dia ela vai acabar. Sabe que acaba cedo. A gente sabe que acaba cedo, mas não sabe que dia. Perfeito. Ou que ano. Por que eu digo isso? Porque o atleta pode eventualmente se machucar com 23, 24, 25, 27 anos, e aquela carreira que mesmo sendo curta, né, espera-se ali até os 35, 33, 37, com o passar do tempo, as carreiras ficam mais longevas. De qualquer modo, ela pode ser interrompida a qualquer momento, por uma lesão, por exemplo. Sim. Ou, às vezes, a lesão pode até não encerrar a carreira. Ela pode não encerrar a carreira, mas ela tira um fluxo de desenvolvimento do atleta e o coloca, ou a coloca,
num lugar de estagnação, enfim. Então, essa é uma preocupação. Talvez a partir desse fato, na verdade, surgem as preocupações. E quais são elas? Vou aqui listar duas entre tantas, né? Mas como o atleta vai cuidar, por exemplo, do seu patrimônio? E até vou trazer escolhi esse problema para trazer aqui justamente até para lembrar de como nos conhecemos, e vou pedir licença aqui para parabenizar vocês aqui publicamente pelo trabalho que vem fazendo. Obrigado. Porque os atletas precisam se preocupar com as questões financeiras, com o seu patrimônio, com os seus ganhos. Eles precisam ter muito cuidado, porque a carreira é curta e ela pode ser abreviada. Então, um dos problemas que o atleta tem justamente é colocar na linha do tempo esse trabalho dele e saber como ele tem que se organizar para conseguir viver disso, construir a sua família, construir os seus sonhos, enfim, comprar aquilo que ele quer, se sustentar. Então, essa é uma preocupação fundamental, e que entendo, né? Você perguntou, Vini, em que estágio da carreira, né, aparecem os problemas. Isso pode se tornar um problema, talvez, ali num segundo estágio da carreira, mas tem que ser uma preocupação primeira. Sim. Isso tem que ser uma preocupação primeira, desde o primeiro contrato. Desde o primeiro contrato, não só com o clube, mas também com o agente. Você tem que se preocupar com isso. Ainda que seja um valor pequeno, um valor irrisório, mas você está ali fixando as bases para construir a sua carreira. Então, esse é um problema que a gente enxerga muito, né, na vida dos atletas, que é justamente, e aí alia justamente a questão jurídica com a financeira, o cuidado com o patrimônio. É assinar bons contratos e cuidar bem daquilo que vai receber. Essa é uma preocupação que todos deveriam ter, infelizmente nem todos têm. E um segundo ponto que eu considero muito importante, e eu acabei já mencionando, a questão da lesão, das lesões. As lesões, elas infelizmente e simplesmente podem acabar com a carreira de um atleta. Então é muito importante também que o atleta se preocupe com isso. E existem algumas maneiras de se preocupar com isso. Uma delas, obviamente, é você se cuidar, uma boa alimentação, um suporte médico, fazer os treinamentos da maneira correta, cuidar de musculatura, enfim, daí essa área não é minha, né? Tô aqui. Mas uma questão é justamente o seu, digamos assim, o cuidado com a questão física, né? E a outra questão, e hoje existe isso, e eu tenho aprendido muito sobre isso com vocês, e que bom que eu conheci vocês, conheci a Eterna Capital, os seguros que os atletas podem ter justamente para se prevenir desses momentos. Aquela frase, né, milenar, é melhor prevenir do que remediar, ela é verdade, passam os milênios e ela continua sendo verdadeira. É muito importante ter cuidado com isso. E mais, o cuidado que o atleta tem que ter ele próprio. Eventualmente o clube vai cuidar, enfim, a seleção pode cuidar de lesão, de seguro, mas quem vai estar todo dia ali com ele é o atleta ou o atleta. Então ele precisa cuidar, porque ali é o patrimônio, ali é o templo dele, que é o corpo e a condição física. Então, acho que para iniciar, eu trago essas duas preocupações da carreira dos atletas. Perfeito. Esse ponto é muito importante com relação à pessoa física do atleta. A gente fala isso não só com atletas, mas com clientes de outras profissões, que muitas vezes ele tem ali um seguro pela empresa, como o atleta tem um seguro pelo clube, mas a partir do momento que ele sai do clube, o seguro fica. Né? Ele é um benefício oferecido temporariamente enquanto ele está oferecendo esse serviço ao clube, né? De jogar pelo clube. Então é importante sempre que ele tenha o plano dele particular que vai carregar isso ao longo da vida dele e com seguros até vitalícios que carregam pela vida inteira. Não, perfeito. E o ponto que o doutor trouxe, a ferramenta de trabalho do atleta é o próprio corpo, né? Então é mais latente ainda esse problema e essa questão do seguro. Ele tem que estar atento a isso desde o início para se proteger, e conforme vai avançando, vai também avançando o estudo do seguro, né? Então preciso melhorar a pólice, preciso acrescentar algo, mas é super importante. E está bem respaldado por um contrato também, né? Analisado juridicamente. Isso que eu já ia trazer aqui agora. Boa. Então o Felipe já trouxe uma boa explanação sobre como cuidar ali do dinheiro, as preocupações, mas e na hora do contrato? Felipe, quais são os principais erros ali, os mais comuns que os atletas acabam cometendo? O primeiro problema, na verdade, dos contratos eu diria que é não dar a devida importância a eles. Muitas vezes as atletas assinam os seus contratos porque o clube trouxe, o agente trouxe, mas não se preocupam em conhecer o conteúdo do contrato. E nós, os advogados, eles trabalham justamente para entender
a base legal, a base jurídica dos contratos e que elas vão impactar na vida real. Aquilo não é apenas um pedaço de papel. Ali você tem direitos e deveres que vão ser reciprocamente pactuados, que vão impactar no seu dia a dia, né? O que o atleta tem que fazer ou deixar de fazer, o quanto ele vai ganhar ou deixar de ganhar, o quanto ele vai pagar ou quanto ele vai receber. Então, você ter a consciência do que consta naquele contrato é fundamental para o seu planejamento de carreira. E isso também vai ser fundamental para cuidar da saúde, para cuidar do dinheiro, para cuidar do plano de saúde. Aliás, voltando até um pouquinho, mas eu acho que é importante que a gente comentou aqui, às vezes, de um seguro por conta de uma lesão. E você comentou, né, Vini? Às vezes ele está num clube, o clube dá o seguro, mas aí ele sai do clube e não tem mais seguro. Mesma coisa, plano de saúde. Perfeito. Você tem um contrato, às vezes, de 3 meses, acontece muito no futebol, 3, 4 meses, ou no vôlei, no basquete, contratos de 9, 10, 11 meses. O clube pode até te dar o plano de saúde. Aí você fica 3 meses sem, eventualmente você vai ter que retomar carência no próximo plano com o próximo clube. Então, é importante que você tenha o seu, ainda que seja um mais básico, que seja talvez um backup, também estou entrando um pouquinho na área de vocês, mas você precisa ter onde cair ali por você. Mas é exatamente isso que a gente recomenda para os outros, atletas. Perfeito. Perfeito. Então, esse é um ponto muito importante, mas voltando para fechar a minha resposta sobre os contratos. Antes de tudo, precisa entender o que tem no contrato. Isso é fundamental. Então, para mim, o grande problema dos contratos hoje é que eles não são considerados na sua importância. Eles são recebidos, muitas vezes assinados, mas não são compreendidos. E aí, quando acontece alguma coisa e o atleta tem alguma dúvida, diz assim, mas espera aí, deixa eu olhar o contrato. E muitas vezes já existe uma situação consolidada que você não volta atrás. Aí você precisa realmente tentar remediar. E é muito mais difícil remediar. Vou trazer um exemplo aqui, um pouco engraçado até. Se ele ouvir a gente, acho que ele vai saber que é dele que eu tô falando, mas vamos lá. Um atleta, cliente nosso, a gente conversando para planejar a próxima temporada. Ele, Matheus, eu tenho uma noção ali o quanto que eu vou receber, mas faz o seguinte, eu vou te mandar o contrato, olha pra mim o quanto que é certinho e a gente planeja. Então, assim, realmente é esse ponto que às vezes acaba não se preocupando em analisar tintim por tintim ali o contrato, né? Exatamente, porque em alguns casos você tem um valor ali, digamos que uma pessoa que não seja da área jurídica consiga identificar, mas muitas vezes você vai ter algumas cláusulas, né, que vinculam o recebimento daquela quantia ao atingimento de certas metas. Então, aquela quantia que você, digamos assim, você bate o olho num contrato e enxerga um número. Não necessariamente é aquele número, justamente por conta do que pode estar escrito em volta daquilo, inclusive se aquele valor é líquido ou bruto. Uhum. Que muitas pessoas, muitos atletas, infelizmente, às vezes criam uma expectativa de um valor, chega um valor menor na conta e fala, mas o que aconteceu? Né? Porque estava escrito ali do lado, ou na cláusula de baixo, que aquele valor era bruto. Então, você tem os descontos e o valor chega líquido na conta. Perfeito. Boa. Esses carreiras, a gente comentou sobre as carreiras curtas, né? O planejamento jurídico, ele pode ajudar na hora de garantir uma transição de carreira. Então, a gente está falando que o atleta, ele para ali aos 35, 37. Esse é um assunto que a gente sempre aborda com os nossos atletas, né? Cara, beleza, qual que é o planejamento pós-carreira? Como que você está se organizando? O que você quer fazer? Como que um planejamento jurídico pode ajudar nessa questão, né? Desse pós-carreira, dessa virada de chave? Aliás, um ponto, até, né, eu disse que um dos grandes problemas é não se analisar o contrato desde o início. Mas existem, infelizmente, uma minoria, mas existem, digamos assim, atletas e seus staffs, seus agentes, que se preocupam em trazer para a mesa o advogado desde o primeiro contrato, ali com 15, 16 anos. E isso é muito legal. Interessante. Porque você acopla o componente jurídico justamente para esse planejamento de carreira. Então, vamos supor, assim, você comentou sobre transição, tá? Poxa, o que eu preciso fazer para, em determinado momento da minha vida, ter a liberdade de ficar mais um ano naquele clube ou, eventualmente, me aposentar quando você não está exatamente decidido? Como eu posso fazer boas escolhas para ter mobilidade dos meus contratos? Ou seja, como lidar com as multas contratuais para que eu possa fazer boas escolhas? Onde você quer acabar a sua carreira, até em termos de território, né? Em qual país, em qual cidade, perto da família. E é fundamental, na verdade, que você faça esse encaminhamento com o jurídico para que os contratos possam ser direcionados para dar essa mobilidade no momento que o atleta precisa. Bacana. E quando eu digo de mobilidade, é porque o contrato, obviamente, ele tem um prazo e tem multa.
dependendo de como está o prazo e como está a multa, e se você não tem, eventualmente, um gatilho dentro do contrato para poder sair antes ou para fazer alguma movimentação na sua carreira, você simplesmente não sai. Travado. E aí você trava. Então é muito importante você ter essa compreensão e ter diversas especialidades na construção desse caminho. Boa. E eu sei também, e é importante dizer, claro, não são todos os atletas que têm a condição, muitas vezes, de reunir um staff para de ter uma equipe multidisciplinar para poder pensar a carreira. Vamos ser realistas, é óbvio. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito minoria. E tem mais gente, mais atletas que podem ter isso. Mas muitas vezes não tem, justamente por não ter essa dimensão. Sim. A gente tem batido bastante na tecla que eu acho que o agente, ele tem um papel bem fundamental nisso, a gente acredita, né? Porque geralmente ele é o primeiro contato desse atleta, né? Então, se ele tiver essa consciência de realmente mostrar para o atleta a importância de ter um staff com vários especialistas, um de cada área, para ajudá-lo, então na parte jurídica, na parte do planejamento financeiro, o agente, obviamente, para fazer as ligações dele com os clubes, né? Então, isso seria muito, muito importante, né? Acho que agregaria valor para esse agente também no serviço que ele presta. Então, é o que a gente tem falado bastante. Temos tentado chegar nisso, né? Conseguir... Nos agentes, né? Eu acho que esse é uma figura hoje principal ali na carreira do atleta, mas que esse cara acaba não absorvendo isso, não consegue passar e não ter esse time multidisciplinar. A gente até na visita que a gente fez, né, no seu escritório lá em Campinas, a gente conversou e você deu exemplo, né? Quando você estava lá fora, que você falou do profissional que ele até indicou na lousa ali. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que um exemplo super interessante que você deu pra gente ali. É verdade. Aliás, foi um momento muito legal. Eu, uma vez, fui visitar a associação dos atletas da NBA, da Campeonato de Basquete Americano, acho que é bastante conhecido de todos. E dentro ali da estrutura dessa associação dos atletas, uma das pessoas que trabalham lá me trouxe justamente essa percepção que eles tentam passar para os atletas. Embora o agente tenha uma função central na vida do atleta, há de se ter cuidado para que não se concentre tudo em torno do agente. E ele fez isso, ele usou um quadro que ele tinha ali, uma caneta, e ele foi desenhando e foi ilustrando essa situação em que ele perguntava para o atleta: olha, quem cuida da locação do seu imóvel? Quem cuida dos seus investimentos, do seu seguro, do seu visto, das suas passagens? E ele dizia assim: a minha ideia é mostrar para o jogador que se tiver tudo concentrado na figura do agente, talvez alguma coisa tenha que ser repensada. Porque o agente tem a sua especialidade como advogado, como planejador financeiro, enfim, cada um tem a sua especialidade e não é muito fácil ser bom em tudo, vamos combinar, né? Então é muito importante, de fato, que o atleta, o próprio agente, tenha essa consciência, esse cuidado de ter uma equipe multidisciplinar, especialmente os atletas que acabam se desenvolvendo ainda mais e que começam a aumentar a complexidade das suas relações, desde os vínculos dos contratos de patrocínio, de novo, até o seguro da proteção contra a lesão. Então, realmente, são muitas especialidades para você dar sustentação para a carreira de um atleta, especialmente esses que acabam avançando ou alcançando aquela parte mais privilegiada, digamos assim, em termos de recebimento, de mídia e de projeção. Perfeito. Você comentou algo bacana, né, de ter ali a figura do advogado no começo da carreira para você já ir pensando os seus objetivos do pós-carreira, então aonde você quer terminar a sua carreira, aonde você quer se instalar, né, pós-carreira, e isso é um ponto que a gente tem bastante também como planejamento, mas algo que é bastante uma dor latente no atleta, até a questão tributária, né, em outros países. Então a gente tem falado bastante de saída fiscal, algo nesse sentido. E eu queria ver com você, assim, quais são os principais erros, às vezes, que o atleta pode cometer nessa parte tributária, se tem como um advogado ali solucionar também nos contratos, tem como auxiliar nisso? Essa é uma pergunta que eu vou responder de uma maneira muito objetiva. O principal erro dos atletas, na minha opinião, em relação à tributação e recebimento de valores fora do país, é não lembrar que isso tem que ser cuidado. De achar que simplesmente vai receber algum valor lá fora, abrir alguma conta em algum aplicativo e vai receber, vai gastar o dinheiro aqui no Brasil, ou vai passar aqui para uma conta aqui no Brasil e vai investir, enfim, vai gerar patrimônio e renda com esse dinheiro que foi recebido lá.
eu diria a vocês que muitos dos atletas não se preocupam, nem sabem, na verdade, que precisam se preocupar com isso. E vejam, e aqui, para a gente ser... acho que tem um ponto muito importante, que é o seguinte. Os atletas e as atletas não são apenas aqueles que nós assistimos quarta e domingo no horário nobre na televisão. Aqueles são uma pequena parte. E provavelmente esses que a gente assiste na televisão têm as suas equipes multidisciplinares. Tá? Sim. Mas existe um mundo imenso, quantitativamente, em relação a essa minoria que a gente enxerga na TV, no horário nobre, que está no mundo todo, ganhando dinheiro, viajando, mudando de país, mandando dinheiro para o Brasil, recebendo dinheiro fora, mandando para fora, enfim, muita gente, e que recebe valores substanciais. Não estou dizendo esses valores, esse 1% desses valores gigantescos, não, mas valores substanciais para a nossa sociedade e que não se ocupam disso. Então, esse é o grande problema da tributação, da questão de remessa de dinheiro, de saída de dinheiro. E, inclusive, muitos clubes também digamos assim, nessas prateleiras reais, não naquela partezinha, naquela prateleira de cima que é a minoria, né? Muitos clubes também não têm um fluxo, uma organização que contribua com o atleta. Vou dar 2 exemplos para vocês. Um que aconteceu no final do ano passado e um que aconteceu hoje, antes de vir para cá. No final do ano passado, e eu vou até citar o país, nós ganhamos um processo de um atleta de futebol contra um clube da Ucrânia e o diretor do clube me ligou dizendo, olha, eu quero pagar o seu atleta, e eu gostaria de te mandar uma passagem para você vir buscar o dinheiro aqui na Ucrânia, em espécie, né, porque a gente está com um problema, ele justificou por conta da guerra com a Rússia, que ele estava com um problema bancário. No fim das contas eu descobri que não era bem assim, porque no fim ele depositou, eu falei que não ia para a Ucrânia e ele depositou, mas ele queria que eu fosse até lá. Eu não fui, mas tem muitos que vão, recebem na mão e às vezes uma quantia que é substancial até para fins dos limites enfim, de você trazer para o nosso país, né? E hoje, vindo para cá, a mesma coisa. Um clube também, enfim, da Geórgia, perguntou se poderia vir aqui trazer o dinheiro em espécie, ou se a gente poderia ir buscar, também mandaria uma passagem. O que não faz o menor sentido, por muitos motivos, desde a segurança, né, até a questão de tributação, da regularidade de tudo isso. Então, assim, eu me permito dizer, isso acontece bastante. Talvez isso seja muito mais próximo do mundo real do que aquele que a gente assiste na televisão quarta e domingo no horário nobre. Então, tem um espaço muito grande, e acho que é um pouco das conversas que a gente tem, sobre a gente levar, e mais uma vez, eu não vou cansar de fazer isso, de dar parabéns para vocês abrirem esse espaço para a gente discutir isso, para essa informação chegar, para ela ser difundida e a gente criar cultura, ou, na verdade, mudar a cultura, ou levar conhecimento, levar informação, para que possam se preparar melhor. Porque esse dinheiro que eventualmente colocou no bolso, ainda que consiga trazer no avião, né, e entrar no país com um monte de dinheiro no bolso ou na mala, poxa, daqui a pouco isso vai virar um patrimônio, vai virar uma renda. E aí, da onde veio essa receita? Como declara isso? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um bem para a sociedade, né? A gente comenta sobre isso, né? De deixar legado, de deixar informação, de transmitir isso que a gente tem aqui como conhecimento para eles, para que não cometam erros que já cometeram e até para a próxima geração que está vindo, né? E o que está sendo muito legal é que esse podcast está atingindo os pais dos atletas. Então a gente já teve pais de atleta que veio nos procurar, já, olha, eu ouvi sobre isso, eu quero evitar que isso aconteça num contrato futuro com o filho. Ou um pai de atleta que já tem uma filha numa carreira já bem evoluída, né, mas que tem alguns erros ali que cometeram no meio do caminho, que foi cometido no meio do caminho, que poderia ter sido evitado. Então, eu espero que esse podcast chegue longe, aí, que a gente consiga transmitir isso, né? Para evitar problemas com justiça, problemas com a receita, com tributação, né? Pagar impostos excessivos, pagar taxas absurdas também, excessivas, né? Perfeito. Então, eu espero que a gente consiga cumprir esse objetivo aqui. Boa. Aliás, até se as pessoas, e para dar exemplos, né, para a gente poder até dar nomes que acaba ficando um pouco mais concreto. Claro que alguns nomes a gente não pode dar, especialmente por conta do trabalho e do sigilo, mas há alguns dias foi publicada uma notícia de que o atual técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, ele teve uma condenação na Espanha por conta de tributação. É claro, eu estou falando de maneira
até superficial, porque tem um processo e as notícias não trazem tantos detalhes. Mas o fato é um problema de tributação. E na Espanha, e nós sabemos historicamente, não foi apenas o Ancelotti, mas jogadores, vários, que qualquer pesquisa na internet vai mostrar de tantos esportistas, salvo engano, até uma cantora também teve problema de tributo. Né? Eu não tenho dúvida de que eles tinham ali as suas equipes, mas vejam que mesmo assim tiveram problemas. Então é um tema sensível. Pois é, isso que é engraçado, né? Porque são aquele 1%, né, que provavelmente tem as parcerias já e o seu staff, e mesmo assim tiveram problemas, né? Então, ainda mais a importância, né, de você estar bem protegido. Só emendar uma pergunta aqui, com relação a quando faz um contrato, né? Qual que é a preocupação que ele assinar um contrato com um clube, com um patrocinador ou com um agente? É diferente essa preocupação que ele tem que ter. Qual que é a preocupação principal ao acionar com um patrocínio ou acionar com assinar com um agente um contrato de prestação de serviço? Isso é ótimo, porque existem as preocupações em cada contrato individualmente e as preocupações em conjunto. Por exemplo, se um atleta assina um contrato com um patrocinador que eventualmente seja concorrente do principal patrocinador do clube, isso é um problema. E via de regra existe uma limitação à liberdade do atleta de assinar, digamos assim, qualquer patrocínio, justamente com o objetivo de proteger aqueles que são os patrocinadores do clube. Mas, de fato, são relações muito distintas que exigem cuidados distintos, né? Então, com o clube, é muito importante conhecer o clube, a própria capacidade financeira, o histórico, as instalações, a própria equipe médica, né, que pode dar suporte num caso de uma indesejada lesão. Então, entender o ambiente, ter um conhecimento, né, do dia a dia mesmo, da operação do clube e, obviamente, colocar dentro do contrato algumas proteções que você pode ter. Né? E, inclusive, entender o tamanho do clube. E, obviamente, respeitando todos os clubes, que todos os clubes são gigantes para os seus respectivos torcedores, mas tem clubes que no mercado ocupam posições diferentes. Alguns clubes que são mais para atletas jovens, outros que já posicionam um atleta no mercado de uma outra forma, outros que já visam, digamos, a internacionalização, a exportação desse atleta. Então, você precisa entender esse cenário e trabalhar com multas, com penalidades, com proteções, com gatilhos de saída diferentes de acordo com a realidade desse clube. Quando você trabalha com patrocinador, tem que ter muito esse cuidado com as limitações trazidas pelo clube, que no fim o clube é o principal. Né? É o clube que vai te dar a vitrine e o espaço, inclusive para que você tenha patrocinadores. Né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E com os agentes, eu sempre digo que é muito importante entender qual é o principal, a principal linha de trabalho daquele agente. Né? Existem agentes especializados em determinados mercados, em determinadas posições, né, falando do atleta, né, em que posição joga, aqueles que entendem mais de um contexto, de uma cultura de futebol, de basquete ou de vôlei do que outra. Então é muito importante conversar antes, ter esse alinhamento e, se eventualmente há alguma dúvida sobre esse alinhamento, trabalhar isso no prazo de contrato. Então, um período em que vocês possam, né, que o atleta possa conhecer o agente e o atleta para ver se isso funciona, limitar e controlar investimento, tudo isso é muito importante e exige, de fato, essa abordagem jurídica. Boa. Até nesse exemplo que você deu do patrocínio, a gente teve casos, né, principalmente no vôlei, a atleta jogava, o clube era patrocinado por uma marca de tênis, e ela por outro, e aí colocava esparadrapo para tampar a marca, que é muito engraçado, né? Mas enfim, acontece e às vezes é uma análise prévia, né, que poderia ter sido feita. Entrando numa parte mais aqui da financeira, né, Felipe? Então, queria entender o quanto você enxerga que é importante, né, ter tanto essa parceria jurídica, né, esse aconselhamento jurídico, mas esse planejamento financeiro ali pro pós-carreira também. Olha, eu vou, para dizer da importância, eu vou compartilhar um sentimento que eu tenho. Eu digo, né, como eu disse no começo da nossa conversa, eu comecei a jogar basquete com 7 anos, ou seja, há 34 anos eu comecei a jogar basquete, então eu costumo dizer que, embora no direito eu esteja aí há 18 temporadas aproximadamente, mas eu aprendi também muito quando eu pratiquei,
Vi muitos amigos se tornarem profissionais, construírem as suas carreiras, e como já está passando um pouquinho de tempo da minha vida, eu já estou vendo alguns encerrarem as suas carreiras. E eu queria justamente compartilhar com vocês o quanto é dolorido, o quanto é triste poder testemunhar algumas carreiras que tiveram uma curva ascendente assim, bastante importante, né? Em que as atletas de fato ganharam um bom dinheiro, mas que infelizmente por essa falta de cuidado acabam a carreira numa situação que não é compatível com aquilo que ganharam ao longo da carreira. Tá? A gente não pode também ter a ilusão de que a grande maioria dos atletas vai conseguir guardar dinheiro para a vida inteira, para viver muito bem, de uma maneira super confortável, enfim, pelo resto da vida. Né? Isso é o privilégio de poucos, realmente. Mas a queda, eu tenho visto uma queda muito mais abrupta do que poderia ser em relação ao padrão de vida, às receitas, justamente pela falta de cuidado. Então, quanto mais eu vejo isso realmente é triste, né? Eu tento sempre conversar com os meus clientes, e graças a Deus muitos deles se tornam amigos, a grande maioria, de perguntar justamente, olha, você já foi, em algum momento da sua carreira, você procurou um planejamento financeiro, você procurou alguém para conversar, para ouvir, enfim, para tentar receber essa informação. O que você vai fazer com ela, depois é uma escolha sua. Mas você já foi atrás de buscar essa informação, saber que existem algumas ferramentas que podem te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro, para que você não tenha uma queda, pelo menos tão abrupta quando acabar a sua carreira. Porque, de fato, um dia você está ganhando um bom dinheiro, no outro dia simplesmente você ganha zero. E você precisa começar a sua vida, uma nova profissão, muitas vezes do zero, também se você não pensou nisso antes. Sim. Né? E cuidar do dinheiro também faz com que você pense no pós. Em termos não só de cuidar do dinheiro para isso virar renda para você, mas também para saber, poxa, isso aqui vai acabar, minha renda vai cair, eu preciso ter um outro trabalho. Será que não é melhor pensar nisso desde já? Sim. Será que não é melhor eu usar o tempo que eu tô na ativa para construir relacionamento, para visualizar a oportunidade? Isso é muito importante. Perfeito. A gente tem a nossa planilha de liberdade financeira, né? Esse é um trabalho que a gente faz com todos os clientes, principalmente com os atletas, é de fazer a projeção de quanto que ele tem hoje, o quanto que ele consegue, né, poupar mensalmente, quanto que ele vai ter lá na frente quando ele parar de jogar, para que aquilo seja um pontapé inicial para a segunda fase da vida dele, né, para abrir um negócio ou para ter uma tranquilidade para ele fazer uma transição ali de repente de jogador para a parte de comissão, técnico. Então, essa planilha acho que é uma ferramenta fundamental que a gente usa e todos os nossos clientes, atletas têm acesso a ela, né? Não, perfeito. Acho que o nosso primeiro bate-papo com um atleta ou qualquer outro cliente realmente é nessa linha, né? Entender quais são os sonhos, quais são os objetivos e como que a gente chega neles. E justamente o que você falou, alguns você vai conseguir chegar num pós-carreira e talvez viver realmente daquele recurso que você plantou durante a sua carreira e talvez não precisa fazer outra coisa. Ou caso queira, continue. Mas a grande maioria talvez vai ter que se reposicionar no mercado. Então, se reposicionar no mercado, tendo ali uma reserva que você consegue sustentar é uma coisa. Ter que se reposicionar no mercado sem nada, cara, é outra completamente diferente. E a gente tem o outro caso também, né? A gente tem aquele atleta que estudou, que se programou e que o pós-carreira é mais... conseguiu ganhar mais dinheiro no pós-carreira do que durante a carreira, né? Então, isso é conhecimento que ele foi adquirindo e foi usando para poder aplicar no pós-carreira. A gente também observa esse tipo de Sim, sim. né? Acontece bastante é bem legal. também. Doutor, quais são as tendências que você tem observado no direito desportivo que podem impactar aí para os próximos anos? Tem alguma alteração, alguma mudança que isso tá vindo de novidade aí pro... Aqui no nosso país, né, falando aqui no Brasil, a gente está passando por um momento de muitas mudanças dentro desse espectro jurídico, desse ambiente jurídico. Né? Nós temos nos últimos anos a lei das sociedades anônimas do futebol, a lei da SAF, que é muito falada. A lei da SAF trouxe um impacto muito relevante para os atletas, porque muitos clubes bastante endividados fizeram seus pedidos de recuperação judicial, que basicamente, obviamente, eu vou falar aqui de uma maneira muito, muito simples e muito superficial, mas dentro dessas recuperações judiciais, aqueles atletas que têm créditos a receber dos seus clubes
estão assistindo uma diminuição drástica do valor a receber dentro desses planos de recuperação judicial. Então, o atleta tem para receber 10, daqui a pouco ele vai receber 4 ou 3. Em 10 anos. Em 10 anos. Em 10 anos. Então, isso impacta demais até a expectativa do atleta sobre a vida dele, a vida financeira. Uhum. Então, a gente tem passado por um momento de SAF e de RJ, e eu diria até que, em termos de protagonismo e de impacto, eu diria até que as RJs têm trazido mais impacto do que o que se esperava das SAFs em termos de captação de investimento e recursos, isso obviamente na minha opinião. Então tem trazido muito impacto para os atletas credores que trabalharam às vezes há 15, 20 anos, estão esperando receber e vão receber de 10, 3, 2, 4, se é que vão receber. Então esse é um ponto muito importante. As apostas também trouxeram impacto nesse ambiente esportivo. Muitos atletas estão sendo procurados para fazer propaganda de apostas, de casas de apostas. Isso é legal também, entender como é que se posicionar frente a isso também. Tem que ter muito cuidado, porque eu acho que isso envolve um custo de imagem muito relevante. Tem que ser algo muito analisado. E eu tenho participado, muito interessante, que no último ano eu tenho sido convidado, né, quando eu digo convidado em termos jurídicos, para fazer parte de uma análise do cabimento do atleta aceitar a proposta para fazer propaganda de uma casa de apostas. Não só para saber os limites legais né, se é possível ou não que ele faça a propaganda, dependendo do papel que ele ocupa no ecossistema, mas também o custo envolvido em relação à imagem do atleta. Tem tido bastante trabalho nisso. E nós temos também uma tendência global dentro do direito desportivo, dentro do esporte, do mercado como um todo, dessas transnacionais, dessas multinacionais de clubes, né, que são o nome ou a sigla que se usa é MCO, né, que são esses clubes que têm, ou essas empresas que têm clubes em 8, 10, 11 As países. franquias, né? Red Bull. Red Bull, Grupo City, né, o próprio John Textor, né, que tem Botafogo. clubes em outros países, né, na França, enfim. Então, são essas, talvez esses sejam os principais movimentos que existem hoje dentro do ambiente jurídico desportivo. Boa. Legal. Boa. Você vai fazer? Não, pode ir, vai lá. Não, eu ia voltar um pouquinho aqui, que no começo você comentou muito bem, né? A gente falou bastante aqui de pós-carreira e construção para o pós, mas você tocou num assunto muito importante no começo, que é o durante a carreira, né? Então, as proteções contra lesões ou acidentes que podem acontecer. E aqui na Eterna a gente tenta trazer isso já como um bate-papo inicial, assim. Para você construir o seu planejamento financeiro, você tem que primeiro pensar na proteção do seu patrimônio, né, de início. E eu não sei, você tem algum exemplo para compartilhar com a gente? Algum atleta que, né, teve algum problema com esse tipo de coisa? Teria algo para compartilhar nesse sentido? Esse é um ponto muito importante, né? A gente falando da questão do maior patrimônio do atleta, que é a sua integridade física, digamos assim, né? O seu corpo, a sua capacidade de entregar e de exercer a sua função, de correr, de pular, de nadar, de lutar, o que é que seja, né? E a única pessoa que vai ter essa preocupação todo o tempo, dia e noite, durante toda a carreira, é o próprio atleta. Então, o atleta, ele não pode, na verdade, deixar isso nas mãos do clube ou mesmo das confederações, das seleções, né? Porque, eventualmente, a seleção vai oferecer um seguro, o clube vai oferecer um seguro, como comentamos aqui. Mas, nos intervalos disso, é o atleta com ele próprio. Então, ele precisa ter o seguro dele. E digo mais, e isso é muito importante, e eu tive, sim, casos envolvendo lesões e seguros. É muito importante saber qual é o seguro oferecido pelo clube. Perfeito. Ou pela seleção. Ou existem algumas entidades internacionais, como a FIFA, a FIBA, que também oferecem seguros para os atletas. Quais são os termos desse seguro? Eu vou tentar dar um exemplo que eu espero que todo mundo entenda, espero que seja um exemplo claro. Se você compra um carro de 300 mil, não adianta você ter um seguro de 50 mil. Perfeito. Porque se você tiver um problema com o seu carro de 300 mil, o seguro de 50 mil, evidentemente, matematicamente, não vai ser suficiente. Então, muitas vezes o atleta vai para um clube ou vai para uma seleção e ali vai ter um seguro padrão para todos os atletas. Mas tem um atleta que ganha 1.000, outro ganha 5.000, outro ganha 100 mil. Será que é o mesmo seguro que funciona para todo mundo? Se eventualmente esse seguro disponibilizado olhar a característica de cada um, perfeito, que ótimo. Mas não é a regra. Então é importante que o atleta conheça esse seguro. Porque muitas vezes você vai num período de seleção, se você tiver uma lesão, talvez isso comprometa a sua próxima temporada. Você não consiga nem assinar um contrato para a próxima temporada.
E se você não tem o seguro, você perdeu um ano da sua curta carreira. Perfeito. E dependendo do que for essa lesão, como comentamos também, ela pode até impactar na continuidade e na retomada. Sim. Então isso é muito importante, é fundamental, e eu tenho visto também, um número crescente de casos em que o seguro não é compatível com, digamos assim, o tamanho ou o vulto financeiro daquele atleta segurado. Eu vou um pouquinho além, Felipe. A gente vê casos de seguro que cobrem enquanto o cliente, o segurado, estiver atuando pelo clube. Então, se ele estiver em quadra ou treinando, talvez ele esteja coberto e com o seguro, talvez que não seja condizente com o tamanho dele. Mas e fora das quadras? E se acontecer alguma coisa no caminho pro ginásio? Se acontecer alguma coisa durante o final de semana? Né? Pô, a gente viu agora uma tragédia, o Diogo Jota, né, da seleção portuguesa e tudo mais, do Liverpool. A maioria desses atletas que atingiram um nível, eles carregam muitas pessoas embaixo deles. Né? Família, e não é só esposa e filhos, tem mãe, pai, a gente vê muito disso aqui no Brasil, né? Que carrega a família inteira como dependente financeiro. Se esse cara não tiver mais aqui amanhã, o impacto financeiro vai ser gigantesco para quem fica. Então, a gente está falando aqui de proteções em vidas, de situações mais leves, mas o seguro ele cobre também, né, o inevitável que um dia vai ocorrer. Né? E é importante não ter o tabu, tem que colocar isso em debate, em discussão. Maravilha, perfeito. Show. Vamos lá, Má. Você? Vamos, pode ser. Não, eu vou roubar uma sua aqui, Vini. Vai lá. Tem uma boa aqui, que é o seguinte, pro atleta no começo de carreira, quais seriam as 3 principais dicas jurídicas ali que você daria para esse atleta? O que ele tem que se atentar principalmente? É muito comum que no começo da carreira, o atleta que desponta, começa a aparecer ali no seu ambiente, que ele seja procurado por um agente. É uma escolha muito importante. Tem que ser uma escolha muito bem pensada. E, obviamente, que essa escolha tem a escolha, digamos, comercial, mas essa escolha comercial vai ser traduzida em um contrato. Esse é um contrato muito importante. Uhum. Porque é alguém que o atleta, em tese, vai confiar para orientar e para guiar a carreira, a própria escolha do clube. Então, muitas vezes, até o agente ele vem antes de um contrato com o clube. Sim. Uhum. Então, esse é um contrato muito importante. Então, talvez seja essa um primeiro ponto relevante a ser cuidado por esses jovens atletas. Um segundo ponto, de fato, são os primeiros contratos. Existe uma figura aqui no Brasil que é o contrato de formação, né, antes do atleta se profissionalizar. E esse contrato de formação tem previsão na lei, e o contrato segue a lei, de multas altíssimas caso o atleta queira sair daquele clube, queira se desvincular daquele contrato. Multas milionárias, assim, 20 milhões, 40 milhões. Existe lá uma equação, um cálculo que a lei prevê e que esse cálculo resulta em multas altíssimas. Então é importante conhecer o contrato. Ah, mas o atleta ainda não é profissional, é só um contrato lá para vincular com o clube. Não, mas ele tem, de repente, uma multa de 25 milhões fazendo uma conta. Então tenham cuidado mesmo com os contratos de formação. Tá? E um terceiro ponto, busquem as informações sobre lesão, seguro, cuidado com o dinheiro. Muitas vezes um atleta jovem de 15, 16, 17 anos ainda não tem apenas uma ajuda de custo, mas alguns deles já começam a receber um dinheiro que muitas vezes é o principal dinheiro da casa. Sim. Exato. Se preocupem, busquem informação, ouçam, entendam que existe um assunto ali a ser tratado. Ainda que seja para ser tratado um pouquinho mais ali adiante, quando ganhar um pouquinho mais, ou enfim. É claro, a gente sabe, né, e também é importante dizer, tem produtos e cuidados para todos os bolsos. Tem investimentos e cuidados para todos os bolsos. Sim. Mas se eventualmente o atleta achar, eu agora não consigo fazer isso, mas esteja aberto a ouvir. Sim. Uhum. Esteja aberto a ouvir e procurar. Claro que tem que preocupar em se desenvolver dentro do campo, da quadra, da piscina, do tatame. Mas tem um mundo fora disso que, se você não se preocupar com isso, provavelmente seu rendimento ali não vai ser o melhor ou você não vai alcançar tudo que você pode. Pensar nessa equipe multidisciplinar desde o início é relevante. Show de bola. Você tocou num assunto que acho que a gente entra até em algo meio que estrutural, né? Porque eu presenciei um pouco disso no final da minha carreira ali de base, como jogador. Você também provavelmente presenciou, que justamente esses agentes, né, eles começam a chegar quando você está começando a se destacar, mesmo na base ali, né? Então você ter essa visão de que você já precisa escolher o agente
mais adequado para o que você quer, já pensar nessa equipe multidisciplinar. Nesse momento, é algo extremamente difícil. Tem que ter realmente uma consciência muito boa, ou realmente a estrutura, até como país, já te entregar essa base para você ter essa consciência nesse momento de vida, né? Porque você ainda é novo, você tá pensando só em jogar, né? E realizar um sonho, né? Então, Sim. assim, e quando chega alguém prometendo um contrato, exato. você vai pela emoção, né? Muitas vezes assina qualquer coisa ali, pô, esse cara vai me levar pra minha carreira profissional, né? E muitas das vezes você tá preso num contrato, como o Felipe mencionou, que vai te segurar e vai te travar, né? Por isso que é muito legal, né? Assim, a gente pega exemplo dos Estados Unidos, como é diferente lá a construção. Então, o pessoal, na maioria dos esportes, saem da base e o sonho é ir para a equipe universitária, né? Para ali sim ele ter o conhecimento, já ter até um pós-carreira meio que definido até, e depois, se caso conseguir, ir para um profissional. Uhum. Aqui no Brasil não, pô, você saiu ali da base, você já tá no profissional e vamos que vamos, sem muito conhecimento, sem muita estrutura, né? É verdade. Eu vou fazer um comparativo que eu sei que não é o melhor, mas assim, que você tocou num ponto que é uma verdade, né? É uma fase muito difícil de você pensar em tudo isso, né? Então a gente fala que, poxa, quando o atleta é novo, a sua família, e você também falou, Vini, existe ainda um sonho envolvido, é difícil ele pensar em tudo isso. É verdade mesmo, é muito difícil, né? A gente coloca isso, debate isso, porque talvez fosse a gente pensa que seja um ideal, né? Uhum. Mas é muito difícil. Mas vou usar um comparativo aqui. Quem, né, a parte da nossa população que eventualmente quer fazer uma faculdade, também vai decidir muitas vezes uma profissão da sua vida inteira ali com 17, 18 anos. Também Perfeito. é difícil. Sim. Né? Então, assim, é uma fase que é difícil para todo mundo. Né? A gente tenta, de fato, debater, trazer esse assunto à tona para tentar justamente levar informação e tentar ajudar de alguma forma. Mas a gente sabe que, de fato, não é fácil. Vamos falar o Felipe é ex-atleta, advogado e agora escritor. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre esse livro, Felipe, por favor, e um assunto tão importante. Legal. Obrigado, inclusive, pelo espaço. Na verdade, não que eu sou escritor, eu sou eu digo que a gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida, menos para estudar. Estudar, eu falo que a gente tem que estudar, assim, loucamente, muito. Né? E eu gosto bastante de estudar e eu tive a oportunidade de cursar, de fazer um mestrado. E no mestrado a gente faz uma pesquisa sobre um determinado tema, né? E no mestrado o tema que eu escolhi foi a maternidade das atletas. Então, que trouxe, né, esse livro, eu acho que acho que tá ali a câmera, né? Boa. Se eu puder aqui mostrar. O livro é A Proteção à Maternidade das Atletas, que foi a minha dissertação de mestrado. E o objetivo de fazer essa pesquisa e poder publicar um estudo nesse assunto, claro, né, com toda, digamos assim, tentando de alguma forma, né, nas minhas possibilidades, tentar contribuir com o debate, é justamente disseminar informação e conhecimento sobre os direitos, no caso das atletas gestantes, das atletas grávidas, das atletas mães. E tudo isso começou porque lá pelo ano de 2010 ou 2011, eu recebi 2 contratos de 2 atletas, uma ia para a Espanha, outra ia para a Turquia, e nesses contratos existiam cláusulas dizendo que se a atleta engravidasse, o contrato seria rescindido imediatamente, sem qualquer ônus ao clube, ou seja, a atleta não receberia qualquer multa por isso, e em um dos contratos estava escrito que a atleta deveria devolver os salários que ela tinha recebido até o dia que foi identificada a gestação. E isso realmente me deixou muito surpreso, muito chocado, na verdade. Achei um absurdo. E eu digo a vocês que, infelizmente, acontece até hoje. Isso aconteceu há 15 anos e ainda acontece, ainda existem contratos dessa forma. Mas conversando com as atletas, e aí vem justamente o gatilho para pesquisar esse assunto, eu reparei que as atletas não sabiam que elas tinham direitos enquanto gestantes, enquanto mães, né, os direitos relativos à maternidade. E aí, como eu percebi que as próprias destinatárias desse direito não tinham esse conhecimento, eu achei que poderia eventualmente contribuir estudando, pesquisando esse assunto e escrevendo sobre ele. Então, no fim das contas, eu acho até que, embora a gente esteja aqui falando, né, esse livro fala de direitos sociais, direitos trabalhistas, da maternidade, mas acho que tem muito a ver,
o cerne da escolha desse tema tem muito a ver com o que a gente sempre conversa, não só hoje nesse podcast, mas também nas nossas outras conversas, sobre levar informação e tentar fazer com que as pessoas estejam cientes e conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, das suas possibilidades, dos cuidados, dos riscos e possam se preparar melhor para cuidar das suas carreiras e da carreira dos atletas, das atletas, que acho que vocês concordam comigo, é fantástico, não é fácil, mas é fantástico. Sim. A gente admira, né? A gente torce, a gente gosta, acabam sendo referências e ícones da nossa sociedade, né? Ocupam um papel muito importante e, no fim das contas, é uma maneira, né, nesse livro, aqui no nosso podcast, de tentar ajudar para que construam carreiras mais sólidas e menos expostas. Muito bom. Perfeito. Onde a gente encontra os livros, doutor? Em qualquer buscador, né? Nos principais sites de venda na internet, enfim. Pode falar nome de site? Lógico, assim? Pode. Amazon, Mercado Livre, no site da própria editora Lacier, vocês podem encontrar esse livro, tem no formato físico e também no formato digital. Legal. Esse é presente para nós? Esse é presente para a Eterna Capital e reforçando e reiterando a minha admiração pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Bacana, obrigado mesmo. Depois a gente vai fazer uma ação de marketing com ele, a gente quer, né? Vamos passar isso à frente, eu acho que é legal, né? Não, e com certeza. Que tema, né? E eu acho que isso a gente também, vamos ficar um compromisso aqui. A gente, como uma assessoria, acho que é importante a gente ter alguns exemplares desse livro aqui para a gente dar para as nossas clientes atletas aqui. Então, com certeza, nós vamos adquirir algumas unidades. Não, muito bacana, é um tema super delicado. E imagina, né? Você tá fora do país, vamos dar esse exemplo, né? Jogando no exterior, acontece ali, você se vê perdida, não tem o conhecimento. É um momento mais bonito da vida da mulher, se torna um pesadelo, né? Um pesadelo. Então, assim, muito importante ter esse conhecimento, ou pelo menos saber quem procurar para te ajudar quanto a isso, né? Então, Boa. Bom, nós vamos para um quadro final aqui. Bora. Felipe, é o seguinte, a gente sempre faz no finalzinho aqui dos nossos episódios, a gente faz um bate-pronto, tá? Então, perguntas que você vai responder rapidamente com o que vier à cabeça, tá? Cada episódio a gente coloca um nome, né? Perfeito. Então, foi um manchetão com jogadores de vôlei. Que mais que a gente teve? Ponte aérea da viagem. O último foi o Isentão, que foi uma gestora de renda fixa que trabalha com ativos isentos de imposto. E hoje o quadro é o Lance Livre. Lance Livre, legal. Boa. Então é o seguinte, a gente vai alternando as perguntas aqui e resposta rápida, pode ser? Isso vocês não me contaram. Não. Eu ouvi nos outros, mas eu não sabia que era. Então vamos lá. Qual o maior erro financeiro que você já cometeu? COI. Eu acreditei nisso um dia. Boa, então tá bom. Mas foi indicação ou como é que foi? Foi indicação. Foi indicação de assessor e depois eu descobri... Aliás, como você falou que era para falar a primeira coisa que veio na cabeça. É isso aí. Mas foi indicação de um assessor e depois comecei a aprender um pouquinho mais e eu entendi que não era uma boa. Uhum. Pelo menos dentro do meu perfil. Não sei se para algum perfil pode ser, mas que não seria uma boa. Perfeito. Assim, só discorrendo um pouquinho do assunto, eu acho que é um produto que já é muito falado e às vezes acaba denegrindo um pouco a imagem ali do assessor. Às vezes não pelo produto em si, mas justamente o que você falou. Às vezes não encaixa no perfil do cliente, o tamanho da posição que indicam. Então, realmente acontece bastante, né? A gente não gostaria, mas acontece. Boa. Vamos lá, o meu. O maior aprendizado que o esporte te trouxe? Disciplina. Perfeito. Perfeito. Um ídolo que te inspira dentro ou fora do esporte? Eu vou de Ayrton Senna. Esse acho que... Tenho na minha sala um quadro do Ayrton Senna que vocês viram. Sim, muito bacana, inclusive. Legal. Sou eu? Você. Qual é o seu maior sonho profissional hoje? Poder acordar amanhã e fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, porque é um privilégio trabalhar com esporte todos os dias. E não é fácil. Que resposta, hein? Essa eu gostei pra caramba, pra falar a verdade. Se pudesse voltar no tempo, qual conselho daria ao Felipe atleta? Seja atleta. Eu me diverti, foi muito legal, mas eu não tinha muita preocupação com o próprio desenvolvimento, era mais uma diversão.
né? Não que eu fizesse muita coisa errada, não é nada disso. Mas era realmente uma diversão. E num dado momento aquilo poderia ser, de fato, né? Assim, começou a mudar um pouco a forma com que as pessoas me tratavam e que eu me tratava. Começa ali a ganhar uma bolsa, uma ajuda de custo. Mas para mim continua sendo uma diversão, uma brincadeira com os amigos. Talvez seria isso. Legal. Boa. Qual foi o caso mais desafiador que você já enfrentou como advogado? O caso de uma atleta em que ela tinha uma situação, né, ela foi dispensada do clube de uma maneira absolutamente descabida, né? E a gente tinha que mostrar para o Poder Judiciário, para o juiz e para todo mundo que a vontade dela de defender a seleção brasileira, e foi um caso que envolveu, um caso que é público, mas eu vou obviamente preservar, mas mostrar a importância que ela tinha pessoalmente de defender a seleção brasileira. Era uma coisa, algo muito subjetivo, mas que era muito importante para o processo. E subjetivo e muito significativo, especialmente para alguém que gosta de esporte, que gosta de seleção e do nosso país. Foi um caso muito, muito significativo. Quem sabe um dia com a autorização dela eu posso voltar aqui e contar um pouco mais desse caso. Boa. Mas ela, se ouvir, ela vai saber do caso que eu tô falando. Vai saber que é dela. Legal. E para terminar, uma palavra que define o sucesso de um atleta. Esses dias eu ouvi, desculpe, né? Falar com o advogado não é fácil, porque o advogado às vezes estende um pouquinho, né? Não, por favor. Mas eu vi esses dias algo que me marcou, né? Sucesso é você conseguir cumprir o que você planejou. Se você conseguir cumprir o que você planejou, acho que você vai ter sucesso. E pro atleta não é diferente, e ainda mais uma vida que é tão curta. Se você conseguir definir algumas metas, alguns objetivos e cumprir grande parte deles, você teve sucesso. Muito legal. Ótimas Perfeito. Respostas, né? Mandou muito bem. Considerações finais, doutor. Se você quiser deixar alguma mensagem para o público, para o nosso público, para o seu público, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigado. Eu queria mais uma vez dizer, e eu não canso de dizer, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu espero que os atletas, as atletas, as famílias que estejam nos ouvindo possam se interessar, buscar mais informação sobre as questões financeiras, sobre esse cuidado com a carreira, entender esse fator multidisciplinar da carreira do atleta, também as questões jurídicas, evidentemente, né, mas até, obviamente, prestigiando ou trazendo aqui um assunto que a gente sempre trata, que é a questão financeira. Então, que as pessoas possam olhar de uma maneira mais abrangente para essa carreira, para ter mais cuidado com ela. Tendo mais cuidado com ela, certamente vai ter os objetivos e o desenvolvimento serão melhores. E assim a gente consegue construir talvez um esporte mais sólido, um esporte melhor, porque a gente não pode depender muito, infelizmente, do nosso poder público para fazer esporte. Tem boas iniciativas aqui e ali, mas ainda não vão resolver o nosso problema da gente ter um bom esporte. Então, os atletas, os técnicos, os agentes, as famílias possam buscar mais informações, porque a informação é a chave para você conseguir se desenvolver. Maravilha. E os atletas que estão ouvindo, os profissionais do esporte, os pais de atletas que queiram entrar em contato com você, quais são os canais que eles possam te buscar? Legal. Bom, hoje em dia, nas redes sociais, a gente se comunica com todo mundo, a gente encontra todo mundo. Legal. Então, por ali, a gente sempre... eu sempre divulgo também as palestras, os eventos, né? Que eu participo e que a gente pode levar informação, debater assuntos relevantes. Então, pelas redes sociais, certamente... Como que eles te acham? A gente, Qual que é o no Instagram, @felipe.souza e o número 14. A gente vai deixar escrito aqui embaixo. E a gente pode conversar e debater, de novo, sempre com o objetivo de construir um ambiente melhor dentro do esporte. Boa. Show? É isso, né, Mar? Né, Vini? Pô, agradecer, né, a presença, foi um prazer. O que foi, Júlia? Fala pra gente o que a gente precisa Não, fazer. a gente não esqueceu. Brinde. Não, mas vou agradecer antes a presença. Falar sinceramente, assim, já te admirava, mas pós esse podcast, uma admiração ainda maior. A paixão que você trouxe aqui do atender o atleta, daquilo que você faz. Pô, a resposta que você deu ali no bate-pronto foi
acordar amanhã e poder fazer a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. É um privilégio. Assim, é muito bacana. E a didática também na fala, cara. Impressionante. Fala muito bem, parabéns. Isso aí, obrigado. Fica aqui nosso sinal de agradecimento. Tem um kit da Eterna aqui de presente para você. Muito obrigado pela gentileza de me receberem também, com toda a cordialidade, toda a equipe que está aqui. Muito obrigado. Que Fico isso, muito é um feliz. prazer. Obrigado. É um prazer. E se você é atleta ou conhece alguém que seja atleta, pai de atleta, não deixe de assistir, não deixe de recomendar, de passar para frente essa mensagem que a gente deixou hoje. Siga a Eterna nas redes sociais, @EternaCapitalOficial. Lá a gente tem bastante conteúdo também. Nós temos uma comunidade no WhatsApp, né, que a gente passa ali informações sobre o mercado financeiro, sobre notícias, a gente pauta ali essas notícias, a gente filtra bastante, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho bem próximo aos nossos clientes. E esse aqui vai pro Spotify, Eterna Cash, e pro YouTube também. Você fez melhor que eu esse final. Eu sempre esqueço de fazer isso, mas também acompanha a gente por lá. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.